Claudinei Elias, CEO da Bravo GRC. Olá, sou Thiago Labiuk, CEO e líder de inovação na Bravo GRC. Primeiramente, gostaríamos de desejar um feliz 2020, que seja um ano transformador para todos nós. E já começando com o pé direito, a gente organizou um conteúdo extremamente rico e direto para vocês, que acredito que faça grande diferença para vocês. Nesse primeiro mês, vamos começar com o pé direito, falando sobre um assunto altamente relevante para esse ano, que é o assunto compliance. Então, em cima desse tema, a gente bolou uma websérie de 3 capítulos, na qual a gente vai abordar e demonstrar no detalhe como o BeWise, como uma proposta do BeWise para sustentar a área de compliance, sobretudo maximizar e fortalecer o posicionamento do Compliance Officer dentro das instituições. Esperamos que esse conteúdo possa ser altamente relevante para vocês. Legal, e o capítulo e todo o conteúdo vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, então acessem, aproveitem e não deixem de se inscrever no canal. Obrigado. É isso aí, gente. Até mais. Olá, pessoal. Tudo bem? Thiago Labiuk falando. Eu vou demonstrar para vocês uma sequência de 3 vídeos que demonstra como a plataforma BeWise veio para auxiliar, sobretudo maximizar e apoiar, gerar vários atalhos para o Compliance Officer e para a equipe de Compliance, que eu já vivi muito isso, já não trabalhei literalmente dentro de Compliance, mas trabalhei muito próximo por diversas vezes da área de Compliance, e é notório o esforço operacional que se tem para garantir que internamente a gente esteja aderente a uma regulação, a uma boa prática e assim vai. Os controles acabam sendo invariavelmente tudo em Excel, nada contra o Excel, mas está distante daquilo que a gente tem visto como transformação digital dentro das áreas de negócio, e as áreas de controle não podem ficar fora disso. E essa é a nossa proposta, é a gente trazer tecnologia, metodologia e processo para as áreas de controle para que o trabalho delas seja mais otimizado, para que a gente possa investir tempo em atividades e análises que antes ou atualmente sejam inviáveis, justamente pelo fato de falta de capacity, tá? Então, minha proposta aqui é dividir o vídeo em 3 etapas, como eu havia dito. Então, a primeira etapa, nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar essas 2 soluções, a parte de cadastro de framework, que é essa Compliance Foundation, e a parte de avaliações de risco dentro da perspectiva de compliance, que é esse Compliance Risk Assessment. Lembrando que essa é uma demonstração padrão do BeWise, tá? Então, é evidente que talvez para você que esteja vendo esse vídeo, talvez tenha algum ponto aqui que eu não passe, e seria um prazer poder demonstrar para você como que a gente poderia tratar isso. Ou para você que entende que somente uma parte daquilo que eu for mostrar atende, seja completamente bem-vindo. A gente consegue estabelecer somente aquilo que você precisa ou aquilo que você não via, ajustar para que seja incorporado, seja abraçado pela nossa proposta de atuação com o BeWise, tá? BeWise, para quem não conhece, na minha visão, a principal plataforma de GRC do mundo. A Sai Global, hoje detentora da ferramenta, vem fazendo investimentos muito grandes no sentido de colocar a plataforma dentro da vanguarda do ponto de vista de tecnologia, tá? Então aqui a gente vai ver um pouquinho como é que a gente consegue trabalhar junto do BeWise das áreas de compliance, sobretudo ajudando aí o Compliance Officer a ter uma vida mais pautada em resultados do que mineração de informação, tá? Então o primeiro seria esses 2 componentes. O segundo vídeo seria sobre os testes de compliance. Vocês vão ver que a característica desse exame de compliance, ele tem uma característica bem ampla, podendo ser inclusive pauta de uma área parceira de compliance, que é a área de controles internos, tá? E por fim, talvez este é um dos temas de maior pesadelo aí para o Compliance Officer, é toda a parte de monitoramento do ambiente externo sobre qualquer mudança que tenha algum tipo de impacto interno, tá? Então a gente tem uma proposta bem legal para isso, tá certo? Então vamos lá. O meu usuário é a Home, ela é uma coordenadora de compliance, então eu resolvi utilizar esse tipo de perfil porque ele tem uma visão ampla, então a gente consegue ter vários cases aqui de demonstração.
tá certo? Mas evidentemente que a gente poderia ter segregação de acesso aqui para um analista, para um diretor, para o conselho, enfim, para a alta administração de uma forma geral, tá certo? Então vamos lá, se eu for em Compliance Foundation, então, e um outro ponto bem importante para você que esteja vendo esse vídeo, toda a demo vai estar em inglês, mas isso não é um problema para o BioWise, tá? A gente tem mais de 10 linguagens distintas, podendo ir do português, inclusive, até o chinês, enfim, a gente consegue ter implementações globais, ou seja, o BioWise para uma região tem uma linguagem, para outra região tem outro tipo de linguagem, isso não é um problema para a gente, tá? Então vamos lá. Então essa parte de Foundation, logo quando eu acesso, eu tenho aqui todo o to-do, todas as pendências, demandas, avaliações, apontamentos que estejam em meu nome, tá? Então você vê aqui que eu sou dono desses dois Risk Assessment. Aqui eu tenho um Finding que também eu sou dono. Eu tenho aqui exames de compliance que eu estou envolvido. Eu não necessariamente preciso ser o dono, mas eu posso estar envolvido, ou seja, de alguma forma eu tenho que contribuir com alguma informação, tá? Aqui a parte de dashboards, isso daqui é meio que padrão, né? As ferramentas hoje em dia têm grandes recursos gráficos, enfim, aqui a gente tem uma demonstração disso. Então eu consigo ter um resumo geral de todas as avaliações que eu fiz do ponto de vista de avaliação de riscos, os apontamentos que eu gerei em que pé que está, do ponto de vista de prioridade, tá certo? Então desde baixo até alto. Eu tenho aqui também os exames por status, com base também no nível de prioridade, se ele está em progresso, se ele está aberto, se ele está em planejamento, eu consigo ter o tracking disso. Aqui são todos os exames que a gente vai entrar depois no detalhe no segundo vídeo, que eu tenho alguma pendência para responder, e aqui gráficos visuais com relação à age de vencimento de um apontamento e dos exames, tá? São os testes de compliance. O BioWise também tem essa aba de report. Talvez um dos principais diferenciais do BioWise, eu coloco isso não só porque eu estou deste lado agora falando sobre BioWise, mas como usuário, durante anos eu fui gestor de riscos. BioWise tem uma plataforma de BI que eu consigo construir o relatório que eu quiser. E o mais interessante, eu posso estabelecer templates padronizados e esses templates serem reaproveitados por qualquer usuário e esse usuário podendo ver justamente aquela informação que tem direito, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu clico aqui, ele já abre o SAP BO, que é a plataforma BI que sustenta em parceria com o BioWise. Eu tenho aqui todo um relatório pré-formatado, ele é atualizado online das informações, tá? E aqui eu tenho uma visão dos findings que estão que eu tenho envolvimento, tá? Eu posso ter, eu até vou diminuir aqui o nível, então aqui eu posso ter um gráfico por prioridade, por status, por age de vencimento, tá certo? Aqui o detalhamento. E o interessante, os relatórios, eles têm link com o BioWise. Então, o próprio SAP BO, quando eu recebo ele, eu posso ter links dentro do relatório. Ele vai carregar aqui, a gente já volta nele. Eu posso ter links dentro dele que eu entro dentro do apontamento, eu entro dentro de um teste de controle, de uma avaliação e assim vai. Então a ideia é que o meu relatório final tenha integração de retroalimentação dentro da ferramenta, tá certo? E aqui um ponto importante. Eu posso salvar esse relatório ou exportar ele em Excel, PDF, ou até mesmo já schedular a geração desse relatório de maneira recorrente, já de envio para e-mail do board, do compliance office ou dos heads das áreas que eventualmente tem algum tipo de pendência com a área de compliance, seja para responder se determinada mudança regulatória tem algum tipo de impacto operacional, reputacional, ou aí assim vai, tá? A gente veio para justamente otimizar e automatizar praticamente boa parte do processo que hoje é feito manualmente via planilha Excel e caixa de e-mail, tá? Então, como eu havia dito, essa parte Foundation é mais voltada para a parte de inventário, então aqui eu tenho todas as regulações que de alguma forma me interessam, tá certo? Eu tenho essa flag aqui que pode ser utilizada para determinar no momento atual quais são aquelas que me atingem, ou seja, que façam
parte do meu escopo de análise ou de algum tipo de impacto operacional interno, e aquelas que no passado fizeram, mas eu deixo aqui para monitoramento, que hoje não fazem impacto nenhum para mim. Então eu posso filtrar aqui, eu posso ter filtros por país, caso esse for um atributo dentro das minhas regulações, então eu posso filtrar aqui Austrália, ele vai filtrar para mim. Eu posso ter também por regulador, e não só regulador, neste exemplo específico, tá? O termo é regulador, mas pode ser uma boa prática, pode ser uma ISO, pode ser o COBIT, ITIL, pode ser PCI, pode ser qualquer outro grupo de normas ou boas práticas que façam sentido e que sejam necessário o acompanhamento interno, de aderência, sobretudo, operacional. Então, quando eu entro dentro dessa regulação em especial, ele vai ter aqui todos os detalhes da regulação, eu digo aqueles atributos de filtro. Eu coloco qual é o país, a organização da empresa que tem algum tipo de impacto, o processo de negócio mapeado dentro do BioWise que de alguma forma está ligado ao atendimento dessa regulação, aqui evidentemente o regulador, etc. Uma descrição e assim vai. Aqui embaixo, que está nessa parte de regras, etc., seria uma proposta de ok, eu tenho essa regulação que eu tenho que de alguma forma atender ela. Será que é toda? Ou será que é um capítulo? Será que é um parágrafo? Será que é um inciso? Então aqui embaixo eu determino qual é a parte específica dessa regulação que de alguma forma eu preciso tratar. Tá? Então aqui eu tenho todo o detalhamento dela, que eu posso ter um acompanhamento especial sobre atualizações deste capítulo em si, tá certo? Toda a descrição. Eu posso vincular riscos de compliance, ou o mais interessante aqui que eu vejo é vincular com riscos operacionais, vincular com riscos estratégicos, riscos corporativos, enfim. A proposta do BioWise é que todas as áreas de riscos estejam integradas, então aqui eu posso vincular de que de alguma forma esse capítulo específico tem algum tipo de impacto neste risco aqui. Tá? Aqui tem um risk owner, aqui tem um status, eu vou mostrar mais para frente como é que a gente faz a avaliação desse risco, e aqui o caminho inverso, né? Qual é a regulação que esse risco está atendendo, qual que é a regra especial que esse risco está tratando, e eventualmente se ele tem algum tipo de controle, qual é o controle que ele que existe hoje para mitigar esse risco. Aqui eu posso trabalhar para cadastrar um novo tipo de controle, e aqui vai um formulário de controle, ou eu posso vincular um controle já existente dentro do meu inventário, confirmar e ele já vincula aqui para mim, tá ok? Ponto importante, o controle nessa base demo ele teve uma característica muito simplificada, então aqui eu não estou falando sobre frequência, sobre o nível de automação, eu não estou falando nada disso, então estou colocando de uma maneira bem macro, que o objetivo desses vídeos aqui é em especial a parte de compliance, tá? Toda a parte de suite de testes de controles, etc., eu posso fazer um vídeo futuro, que inclusive eu posso abordar o termo CCM, que é o Continuous Control Monitoring do BioWise, que é toda a parte de automação do teste de controle. O BioWise tem uma suite que a gente consegue automatizar completamente a captura, tratamento e formalização via workpaper do teste de controle, com a geração de apontamentos automáticos, etc. É um tema bem interessante que a gente pode falar mais para frente, ou para aquele que tiver já interesse sobre isso, é só me mandar uma mensagem que a gente vai ter o maior prazer de apresentar para vocês, tá certo? Então aqui eu vou salvar esse registro, e aqui ele já fica dentro desse risco em especial que eu estava navegando, ele já vai ficar aqui cravado, aquele controle que eu coloquei, ok? Se eu voltar aqui para o capítulo, tem essa parte de mudança regulatória, que a gente vai falar no terceiro vídeo, que é toda a parte de automação que o BioWise tem, de se plugar uma fonte de dados externa da companhia, estabelecer regras e avaliar e gerar para o Compliance Officer, dizendo assim, olha, surgiu uma nova alteração que tem algum tipo de impacto com esse capítulo, que tem algum tipo de impacto com essa regulação. Dá uma olhada para ver se de fato precisa ser estabelecido planos de ação, um trabalho ou no limite uma assunção de risco, ou se de fato é um falso positivo. Então toda essa parte de regulatory change, toda a suíte, desde a captura de mudanças, avaliação e tratamento, eu vou abordar no terceiro vídeo. Aqui, de maneira geral, só dá um resuminho, só um cheirinho com relação a essa regra em específica que foi gerada. Aqui foi quando que gerou essa regra, etc. Depois tem todo um detalhamento que no terceiro vídeo eu vou mostrar para vocês, tá certo?
Então vamos lá. Eu tenho aqui a parte, se eu quiser ver diretamente, ao invés de fazer o drill down da regulação para os capítulos, para as regras, eu posso vir direto para cá. Ou seja, aqui já vai ter o detalhamento de todas aquelas rules que existem para a sua regulação específica, tá? Se eu entrar nela, é justamente a tela anterior que eu estava, que mostra todo o detalhamento e a vinculação desse elemento com riscos e etc. Voltando aqui para a minha parte de inventários, compliance, ele está aqui olhando os riscos de compliance novamente. BWise, a proposta é trabalhar de maneira integrada, então eu poderia aqui trazer riscos que a área de risco operacional está mapeando, riscos que a área de controles internos está mapeando, que a área corporativa, enfim. Neste exemplo específico, é um dicionário específico para a turma de compliance, que ainda assim compliance pode categorizar dentro da visão dele se ele trata de um risco operacional ou risco estratégico. Tá? O risco, quando tem a sua ficha cadastral da mesma forma, item pode colocar dono, etc. Vinculo aqui com a regulação ou com o detalhamento da regulação e, evidentemente, com o controle que estaria mitigando esse risco. Tá? Da parte de controle, da mesma forma que eu vou ter listados os controles todos que existem para mitigar os riscos identificados. Depois tem a parte de issues e organização. É isso, essa parte principal aqui, principalmente essa parte de to-dos aqui, eu até posso abrir rapidinho aqui, quando eu tenho uma issue em meu nome, então aqui eu sei quais são os elementos que eu vinculei a essa issue, tá? Eu sei qual é a empresa, a entidade que recebeu esse apontamento, e aqui eu recebo todo o detalhamento, tá? Nível de prioridade, etc. Eu posso determinar quais são os planos de ação, e o BWise pode ter N planos de ação para uma issue. Aqui eu posso colocar toda a parte de follow-up, etc., para garantir eventualmente se esse plano de ação foi implementado ou não. E por fim eu tenho os fluxos de aprovação desse apontamento ou não. Então toda essa parte de workflow, eu poderia desenvolver aqui aspectos relacionados à prorrogação de prazo, assunção de risco, que são temas importantes dentro desse micro tema aqui de issue e plano de ação, só que eu não vou abordar aqui agora, vai ficar para um próximo vídeo. Ou, novamente, se alguém quiser em especial esse conteúdo, é só me chamar que eu vou ter o maior prazer para trabalhar com vocês. Aqui um último ponto, que também dando briefing para o próximo vídeo, é a parte de exames de compliance. Então aqui são todos os exames que eu tenho agendados. Então aqui que eu tenho de maneira geral, o exame de compliance nesse contexto aqui é como se fosse um trabalho de validação do ponto de vista de compliance. Então aqui tem todo o escopo, a determinação geral desse trabalho. Eu tenho aspectos de planejamento desse trabalho, quem é que vai estar envolvido nesse trabalho de avaliação, de examinação, né, quem é o dono, as datas, etc. Quais são os elementos mapeados dentro do BWise que tem algum tipo de relação? Eu posso desde objetivos estratégicos a produtos, a controles, a regulações, em especial como está aqui. Eu posso acompanhar reuniões que foram feitas para acompanhar o andamento desse trabalho, e aqui o detalhamento da reunião com relação ao que foi dito, quem participou, e posso anexar aqui, evidentemente, as atas do material apresentado, etc. Opa, fechei. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui, se porventura, para fazer esse trabalho de compliance, eu preciso de bases cadastrais do RH, base qualquer que seja da área de tecnologia, algum tipo de evidência das áreas de back-office, algum tipo de formalização da área comercial, eu posso criar aqui uma demanda para uma área específica, para uma pessoa solicitando material a respeito disso. E acompanhar depois que eu criei como é que está isso. Então eu posso entrar aqui, verificar todos os dados para quem que eu mandei isso, tá certo? Com prioridade. Aqui estaria anexo, então eu posso anexar os documentos, colocar algum tipo de comentário e aqui embaixo todo o workflow de aprovação para isso. Ok? Então, essa é a primeira parte, esse daqui é só um briefing. Aqui, por fim, se porventura esse trabalho já tivesse a necessidade de criação de um novo apontamento, eu posso criar apontamentos para determinar uma remediação, um plano de ação, etc., para alguém específico, com um nível de prioridade que também pode ser completamente configurado à régua de risco da companhia que você trabalha, tá bom?
Então, toda essa parte aqui é de Compliance Foundation, que de maneira geral se baseia mais no inventário de regulações e detalhamento de regulações, bem como riscos e controles e apontamentos. Tá? Seguindo aqui como a segunda parte desse vídeo, eu tenho o Risk Assessment. Então, como é que funciona o Risk Assessment? Eu posso estabelecer um fluxo de avaliação de determinados riscos para o dono do risco, o risk owner, né? Ou para alguém que queira dar opinião sobre a mitigação e exposição daquele risco. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho dois riscos que serão avaliados. O primeiro deles é esse daqui. Eu tenho aqui uma régua de avaliação que pode ser também completamente adaptada para a realidade de vocês. Eu posso estabelecer um nível de exposição inerente, posso ter algum tipo de racional específico para justificar esse nível de exposição. Aqui, para tentar chegar no cálculo calculado do residual, para cada categoria e tipo de controle, eu posso determinar um nível de exposição. E com base nisso, eu posso determinar se, no final das contas, será satisfatório ou não. Dependendo da situação, eu posso falar, não, eu tenho esses controles nessa situação e está satisfatório. Não, ainda assim, não estou contente ou não estou alinhado com esse resultado, eu posso sobrescrever esse cálculo aqui e determinar que, por mais que eu tenha os controles nesse nível de maturidade, ainda não concordo que eles estejam num nível satisfatório de exposição. Tá certo? Posso sobrescrever isso. Se não, deixo o conforme metodologia e cálculo. Novamente, esse cálculo, até formato, eu poderia colocar aspectos financeiros, eu poderia colocar, enfim, qualquer outro tipo de driver para conseguir, com as suas devidas ponderações, para chegar nesse cálculo residual. Ou não ser cálculo, você determinar de maneira julgamental, para mim, qual que é a avaliação residual do risco. Ficaria nesse igual tem essa régua aqui, então você determinaria qual é o risco residual final. Aqui embaixo eu tenho já a determinação se eu já quero criar um apontamento, se sim, ele abre aqui toda a ficha para criar o apontamento para determinado responsável. Aqui embaixo eu tenho o segundo assunto, que é o segundo risco, que eu também tenho a necessidade de avaliação e ele vai me dar um resultado final. Depois eu submeto isso e todas as avaliações desses dois riscos serão cravados e sensibilizados nos painéis de avaliação de risco que eu tenho aqui. Ok? Então a parte de Risk Assessment ele está muito pautado sobre aquela exposição teórica, ou seja, com base nos controles e nível de maturidade de momento, eu chego num risco residual. Mas evidentemente que isso pode mudar a qualquer momento com as aplicações dos exames, dos testes de controle, registros de incidente, volumetria de apontamentos, que pode já descrever para vocês uma situação que estava de controle, que passou a ficar mais exposta à materialização do risco justamente pelo fato de ter evidências de que problemas estão sendo encontrados. Tá certo? Então, só por último aqui passando na parte de relatórios, então eu posso gerar aqui toda a parte de overview das minhas avaliações de risco. Então ele vai atualizar aqui para mim online as informações. Então aqui eu tenho 3 riscos que estão numa exposição considerável e aqui a parte residual. Poderia ter o gráfico aqui de findings, que também não tem nenhum tipo de informação para popular, mas se tivesse popularia. E aqui o detalhe de todas os finds, as avaliações que eu fiz. Novamente, isso daqui podendo ser exportado ou mandado por e-mail esse relatório de maneira prática aqui, ou salvar uma versão PDF ou exportar para PDF aqui, como eu havia mostrado anteriormente. Tá bom, pessoal? Então, esse é meu primeiro vídeo. Ele trabalha essas duas grandes temas aqui, que vem para tentar gerar alguns itens. O primeiro, padronização do cadastro. Então você consegue ter determinação de campos obrigatórios, direcionamento de cadastro, combo list, enfim, padronização de relacionamento e assim vai. Risk Assessment, eu consigo ter uma visão centrada, sobretudo com racional estabelecido para avaliação de riscos do ponto de vista do Compliance Officer. O Compliance Officer tem uma pauta interessante junto do board, do conselho, para que ele dê a visão dele, que muitas vezes ele precisa, não consegue defender eventualmente
uma exposição de risco pelo fato dele nunca ter acontecido, mas não significa que ele não possa acontecer. Só a gente olhar para trás e ver os grandes acontecimentos que nunca haviam acontecido e de repente aconteceu. Então, como eu digo, não é ruim ter riscos, o ruim é não conhecer quais riscos você tem. Então aqui a gente já tem uma proposta e junto dos dashboards tentar gerar uma visão executiva, não só para o compliance officer, mas para o dono da área, para o conselho, etc., de como vem acontecendo a saúde do ambiente de controles do ponto de vista de compliance. Então esse é meu primeiro vídeo, eu espero que gostem, ficou um pouquinho longo, mas porque a gente teve que passar por 2 temas. O segundo vídeo a gente vai passar no detalhe sobre os testes de compliance e, por fim, a parte de monitoramento regulatório, tá certo? Um grande abraço.